Senhor presidente, vereador Santos Homicídio Jesus, vereadora, vereadores, os presentes, que nos acompanham pelas redes sociais e também pela nossa TV Câmara. Bom, primeiro eu queria parabenizar a vereadora Mary, secretária de Educação do município, os presentes, vereador Hélio de Vieira, o pessoal do Senai, depois nós vamos falar sobre a moção, mas sobre a festa do Siri, da sopa do Siri, quero parabenizar a todos que colaboraram, inclusive toda a família do vereador Adriano, Aldicas, ao Zé Ricardo, e impressionante como é uma festa que praticamente de organização artesanal, mas o reencontro das pessoas aqui que tem uma convivência muito profunda na cidade, e já é a 8ª edição, e a cada ano que passa, ela ganha dimensão. Então, meus parabéns aos organizadores da nossa festa da sopa do Siri. Bom, pessoal, hoje, 31 de março, 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. E eu coloco civil-militar porque esse golpe, a rigor, ele já vinha sendo gestado há mais de uma década. Desde que o segundo mandato, daí esse sim por eleição direta de Getúlio Vargas, quando já à época Jean Goulart foi secretário, aliás, ministro do Trabalho, aonde existia uma efervescência da questão da reivindicação por melhores condições de vida, de trabalho no Brasil, já naquela época, que o Brasil começava a preparar a sua infraestrutura, Vale do Rio Doce, com Petrobras, com empresas estratégicas, o Brasil, a possibilidade de ser uma potência, ao mesmo tempo, o que acontecia? Que ele tinha rompido, no final dos anos 30, a política do café com leite, teve a questão da guerra, Segunda Guerra Mundial, mas, a partir dali, o desenvolvimento industrial no Brasil ganhou um processo acelerado. E, junto com isso, uma casta do capital monopolista industrial e financeiro. E aí sim coloca-se a questão do golpe civil-militar. Não foram só os militares. Paralelo a isso, ou junto com isso, o então embaixador Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, articulou abertamente o golpe militar no Brasil. Junto com quem? Com empresários que, reunidos no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e no Instituto Brasileiro de Ação Democrática, os principais empresários do Brasil lançaram uma campanha, e nós sabemos o que é campanha de empresário, recentemente nós vivemos, não é mera coincidência, modéstia à parte, claro, a nossa Câmara, lançaram uma campanha difamatória contra os movimentos dos trabalhadores e os movimentos populares do Brasil. Deu-se, Cezinha, o símbolo maior, Magalhães Pinto, banqueiro, capital financeiro, junto com o general Mourão Filho, depois, mais vários empresários, junto com os militares, não só patrocinaram o golpe, como arrecadaram depois dinheiro para acabar com o movimento dos trabalhadores e o movimento popular no Brasil, financiaram a tortura, financiaram vários órgãos de repressão e várias pessoas acabaram pagando diretamente com a vida. E aqui é muita coisa. Talvez a imagem mais simbólica, uma pessoa pacífica e pacifista,
Vladimir Herzog, suicidaram ele nas dependências do ICOD em São Paulo. Mais à frente, a resistência foi se dando, mas a questão central do golpe tem um aspecto dos militares. Mas ele se deu, falaram em milagre econômico à época. O Brasil até hoje paga os desserviços econômicos feitos naquela época, vereador Neri. Por quê? O chamado milagre econômico no Brasil deu-se, entre outras coisas, em duas grandes vertentes. O extremo arroxo salarial da classe trabalhadora, que levou, diminuiu aos menores patamares de ganhos da história do nosso país, dos trabalhadores, comparado só a Serra Leoa, na África, é que tinha concentração de renda maior que o nosso país, então, à época. E segundo, o financiamento e o endividamento externo, que captaram muito dinheiro e muitos bilionários se fizeram no Brasil à época, no chamado milagre econômico. Dívida essa, só ainda com sequelas no Brasil, que só recentemente que o Brasil deixou de ser, passou a ser credor internacional. Então, a resistência foi dura. E tem muito filhote da ditadura solto por aí. Cezinho, eu sei que você estava lá. Olha aqui. Biônicos, junto com os generais de plantão. Mas as vozes, não sei, figuras emblemáticas ainda do nosso meio. Mas a resistência fez-se em Florianópolis, na chamada Novembrada, e nós estávamos lá. O que aconteceu? Já no final dos anos 70, o enfrentamento nas ruas. Então, esses anos de chumbo ainda nos trazem muitas sequelas. Mas, tal como as bactérias oportunistas, que viram cistos, na hora que eles precisam, eles ficam esporão, e só esperam o caldo de cultura para voltar. Tem muito aprendiz de Fleury, o famoso delegado de Fleury. Aí, quem viu na imprensa o relatório do torturador Paulo Malhães, da casa de Petrópolis, que ele falava que tudo podia sair, menos as mandíbulas e as digitais, porque naquele tempo ainda não tinha tecnologia para identificar cadáveres, e que não tinha que aparecer. Esse senhor, que até deu, nas grandes declarações, se não me engano, na GNT, entre outras, Cezinha, olha aqui, ó, olha o que ele disse, entre outras coisas: se aparecer um maconheiro em frente à minha casa, eu atiro. Coincidência ou não, um dos berços da resistência, além do movimento dos trabalhadores, são as universidades. Então tem muito aprendiz de Fleury, de torturadores, como Paulo Malhães, que se tiver oportunidade eles voltam. Eu que tive amigos pessoais, como Alessio Verzola, de saudosa memória, Cirineu Cardoso, Roberto Mota, Teodoro Tchekov, entre outros tantos, que a grande arma deles era livro. Acho que eles não sabiam mexer no cortador de unha. E ficaram presos por muitos e muitos anos, com sequelas graves à tortura. Inclusive, querendo ou não, acelerando a morte precoce. Então, os reacionários, os elitistas que querem viver à custa da concentração de renda, nunca nos faltarão. Nós temos que sempre estar articulados e lutando pela democracia e aprofundando cada vez mais. Porque se nós
não tivemos capacidade de entender a força que o capital monopolista, via capital financeiro e capital industrial, eles querem fazer só guetos de boa qualidade de vida para poucos e se lixando para a grande massa do povo. Eles querem usar o conhecimento humano para poucos e não para toda a sociedade. Então, esse dia tem que ser sempre avivado para que nunca mais aconteça no nosso Brasil, que foi articulador das ditaduras do Cone Sul. Próximo vereador. Vereador TT, senhor presidente. Pelo tempo regimental.